Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de micro e imunologia, com a parte de genética bacteriana dentro de bacteriologia. Na última aula a gente falou como esse conceito de que o material genético das bactérias ele está disperso no citoplasma celular, ele é impreciso. Essa informação ela foi utilizada pela gente por muito tempo para a construção do entendimento da organização do material genético das células bacterianas e células genéticas, as organizações genéticas das células eucariontes. Quando a gente compara uma com a outra, a gente vê realmente que o nível de organização do material genético nas células procariontes, nas bactérias, é bem mais rudimentar, é bem menos sofisticado quando comparado às células eucariontes. Mas não é por isso que nós dizemos, que nós podemos dizer que não há níveis de organização no material genético das células bacterianas. A gente já viu a formação do nucleóide, que é a estrutura rudimentar que dará origem ao núcleo nas células eucariontes. A gente viu que o material genético das células bacterianas está envolto associados a proteínas, sendo que nas células procariontes essas proteínas não são das famílias das histonas, enquanto que nas células eucariontes essas proteínas são da família das histonas. Então, na aula passada a gente falou sobre proteínas associadas ao DNA bacteriano. A gente falou da HU, a gente falou da FIS, a gente falou da IHNS, a gente falou da HNS, moléculas que são responsáveis pelo dobramento do material genético bacteriano e pela compactação desse material genético em até 1000 vezes, a partir da formação da alça e dobramento dessas alças numa conformação do material genético que a gente chama de superinovelado. Então a gente tem o material genético das bactérias relaxado, a gente tem o material das celulares, material genético das células bacterianas compactado e o material genético supercompactado. A gente viu a diferença entre esses materiais, essa organização. A gente viu que o relaxado só é possível com a morte das bactérias, com a retirada das células responsáveis pelo dobramento. A gente viu que o compactado é o uso comum das bactérias, onde elas têm acesso aos seus genes para o desenvolvimento do seu metabolismo, e o supercompactado ele vai estar associado às bactérias durante um momento de divisão celular, quando o cromossomo bacteriano ele vai ter que ser dividido. Uma cópia para cada célula filha. Isso tudo vai nos levar ao próximo passo, que é como a variabilidade genética das bactérias. A gente já viu que o PIL é uma ferramenta bastante importante nesse material, nessa variabilidade genética, porque o PIL permite a troca de informações genéticas. Mas onde estão essas informações genéticas que podem ser trocadas pelo PIL? Será que o PIL é o único mecanismo de que permite às bactérias essa variabilidade genética? É o que a gente vai ver hoje como nosso objetivo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é onde é que são encontrados os genes da bactéria. Olha, eu já sei que os genes das bactérias podem ser encontrados no DNA cromossomal da bactéria e num DNA extracromossomal, que é chamado de plasmídio. Existem outros mecanismos de obtenção do material genético, que é o DNA fágico, é o DNA que as bactérias adquirem através dos fagos, lá no mecanismo de transdução bacteriana. E a gente tem os transposons. Transposons, Hudson, o que é isso? Eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. E transposons em português é elementos transponíveis. O que acontece? Elementos transponíveis são elementos que são capazes de mudar de posição dentro da molécula de DNA que eles estão inseridos. Então aqui a gente tem uma molécula de transposon, tá vendo? Em verdinho aqui. Ela está localizada em uma determinada posição. Um grupo de enzimas vai remover esse elemento daqui e vai adicioná-lo em outro local.
Este outro local é aleatório, tudo bem? E ele pode ser um gene ou pode ser uma sequência de DNA que não verta num gene. Então imaginemos aqui, ó, a gente tem uma região onde a gente tem os aparatos de regulação gênica. A gente tem o promotor, a gente tem o indutor, a gente tem esses aparatos gênicos. O transposon ele pode ser inserido nessa sequência e a partir disso formar um novo gene, porque agora eu tenho elementos de regulação gênica e uma sequência de informação que pode gerar uma proteína. Tudo bem? Então, nessas circunstâncias, a mudança de local desse transposon serviu para a constituição de um novo gene. Ora, Hudson, esse novo gene é benéfico ou é maléfico para a célula? Isso vai depender de como esse transposon, em que parte do material genético esse transposon foi adicionado. Esse gene pode ser benéfico ou, na minoria das vezes, ele é benéfico ou pode ser prejudicial na maioria das vezes. Hudson, se ele é prejudicial na maioria das vezes, por que as bactérias continuam utilizando essa ferramenta? Porque elas se multiplicam numa velocidade que permite com que, mesmo ela perdendo grande parte da sua população, elas consigam permanecer viáveis, uma população viável. Então imagina só, é diferente de nós humanos que nos reproduzimos vagarosamente. Então a gente tem uma prole a cada, uma ou duas, né, dependendo da gestação de gemelar, mas a gente tem uma prole a cada 9 meses a partir do período de maturação do corpo feminino. Para nós é muito dispendioso esse processo de fazer experimentos para ver se a nossa prole será beneficiada ou será prejudicada. Se uma mutação prejudicial torna a nossa prole inviável, a gente perdeu muito tempo da nossa vida, muitos meses, muita energia para gerar aquela vida. Então, para nós humanos, com o nosso organismo complexo, é mais favorável gastar energia para garantir que essas mutações, que essas modificações do DNA não aconteçam, porque isso favorece o desenvolvimento na nossa prole. As bactérias, essa modificação na conservação ou na sequência do material genético favorece, porque mesmo quando ela é prejudicial e grande parte das bactérias morre em decorrência disso, pela velocidade de multiplicação das bactérias, a população ainda continua sendo saudável. Isso é uma ferramenta aleatória de obtenção de vantagem. Então você tem lá 90% de chance de não dar certo, de ser uma mutação ou uma movimentação aqui, ó, do transposon prejudicial e 10% de ser prejudicial. Se as bactérias se multiplicam a as velocidades muito grandes, esses 10% favorecem a sua adaptabilidade ao ambiente. Por quê? Porque mesmo 90% das bactérias da comunidade morrendo em decorrência do prejuízo dessas movimentação do transposon, os 10% restantes que obtiveram algum benefício dessa movimentação do transposon, eles podem se multiplicar rapidamente e alcançar números grandes na população novamente, diferente de nós humanos. Se nós perdermos 90% da nossa população, o Thanos veio aqui no planeta e instalou o dedo, em vez de matar 50%, ele matou 90% da população. 10% da população, isso faria com que a nossa espécie estivesse em risco de extinção, porque a gente se reproduz muito devagar. A velocidade de reprodução com que a gente deveria recompor a nossa comunidade
a nossa espécie é muito menor, então existiria um equilíbrio entre o número de mortes e o número de nascidos, e nossa população ficaria ali numa perigosa faixa de extinção. Agora as bactérias não, 10% eu matei 10%, 90% das bactérias. O Tano foi lá no mundo das bactérias, pau, matou 90% das bactérias. Você utilizou um antimicrobiano com 90% de eficácia, que nem o pessoal fala, mata 90% das bactérias. O que acontece? 10% dessas bactérias em 2 dias, 24 horas, 48 horas já recolonizaram aquele ambiente. Então, elas não passaram por um processo de risco de extinção por causa da capacidade de reprodução. Então, mesmo esses riscos sendo maior do que o benefício, os benefícios oriundos justificam a perda de parte da população devido aos malefícios desse processo. Agora, Ruth, eu não entendi direito como é que isso acontece. Ele pode sair de um lugar e interagir aqui com elementos reguladores de um gene, aí forma um novo gene. Mas se ele cai dentro de um gene, a bactéria tem um gene lá construidinho, consolidado, e o transposon, como tu falou, é aleatório e cai dentro de um gene, o que acontece com aquele gene que já existia? Esse gene se perde. Então a bactéria perde aquela característica. A Hudson, novamente, é muito prejudicial para a bactéria. Depende da situação. E se esse gene que ela perdeu fosse justamente o gene que permitia que ela transportasse um determinado antibiótico do espaço periplasmático para o espaço intracelular? Lembra lá das porinas, das proteínas transportadoras de substâncias do espaço periplasmático para o espaço intracelular? Se a gente perde, se essa bactéria perde esse gene, como é que o antibiótico passa do espaço periplasmático para o espaço intracelular? Não passa. A gente sabe que não passa porque o antibiótico é carregado, ele não vai passar pela membrana plasmática, ele precisa de uma proteína transportadora para fazer esse processo. Ora, se ela perde esse gene, ela diminui a permeabilidade da membrana dela a esse antibiótico e ela se torna mais resistente à aplicação desse antibiótico. Então, às vezes, perder características também é uma vantagem. Ganhar características pode ser uma vantagem e perder características também pode ser uma vantagem para as bactérias. Tudo bem? Agora eu vou trouxe um vídeo para a gente entender melhor como é que esses elementos transponíveis existem. A gente pode ter elementos transponíveis em plasmídeos e elementos transponíveis no cromossomo bacteriano. Quando os elementos transponíveis estão no plasmídio, a bactéria pode adquirir esse elemento extracromossomal através do processo de conjugação e de transformação. Quando o plasmídio com elemento transponível invade a célula, ou é captado pela célula, ele coloca o elemento transponível no cromossomo. E os elementos transponíveis do cromossomo podem mudar de lugar ou podem gerar cópias dentro do cromossomo para que haja esse salto, né, essa modificação do lugar. Uma vez copiados, esses elementos transponíveis eles podem ser colocados em plasmídeos, tanto as cópias quanto o próprio elemento que estava se movimentando dentro do cromossomo. Eu acho que eu vou passar de novo. Então aqui a gente tem o elemento transponível que já está associado ao cromossomo e a gente tem um elemento transponível que está associado a um plasmídio. A bactéria vai adquirir esse plasmídio por transformação, quando ela adquire do meio, ou por conjugação, quando ela se associa a outra bactéria. Uma vez adquirido, o elemento transponível passa do plasmídio para o cromossomo bacteriano. Os elementos transponíveis podem mudar de lugar, assim, ó. Ou eles podem gerar uma cópia, e essa cópia ser inserida em outro lugar. Essa inserção é que vai permitir o aparecimento ou desaparecimento de uma característica. E as bactérias
passam esses elementos transponíveis através de plasmídios que são capazes de carregá-los. Às vezes, um plasmídio carrega uma cópia dele, ou o plasmídio pode carregar o próprio elemento transponível, e a bactéria perde esse elemento transponível ou substitui esse elemento transponível por outro. Essas modificações na sequência de DNA das bactérias, tanto o DNA cromossomal quanto o DNA plasmidial, vão interferir na sequência do seu material genético, o que pode se refletir na perda ou no ganho de uma determinada característica. Novamente, a perda ou o ganho de uma determinada característica em um organismo que já passou por milhões de anos de adaptação ao ambiente, na maioria das vezes é prejudicial. Mas como há a possibilidade de ganho metabólico, de ganho adaptativo ao ambiente, as bactérias continuam lançando mão dessa característica, uma vez que elas associam a essa variação de ganhos e perdas pela sua grande capacidade de multiplicação. Ok? Então a gente tem uma modificação no material genético bacteriano através dessa organização. Então isso a gente diz que há uma modificação no genótipo da bactéria. Isso quer dizer, há uma modificação na sequência de DNA que constitui aquela bactéria, seja a sequência de DNA cromossomal, seja a sequência de DNA plasmidial. Mas é possível existir alterações fenotípicas. O que é isso, Rhodes? Alterações na aparência da bactéria, sem que haja alterações no genoma da bactéria. Isso por quê? Porque as bactérias são capazes de produzir um metabolismo diferenciado de acordo com o ambiente em que elas estão inseridas, de acordo com a sua necessidade. E esse metabolismo diferenciado vai determinar algumas alterações no fenótipo, no que a gente é capaz de observar. Por exemplo, a gente tem alterações morfológicas aqui, alterações na forma. Por exemplo, a Serratia marcensis, quando a gente cultiva a Serratia a 37 graus, ela é uma cultura sem pigmento, é uma cultura esbranquiçada. Agora, se você diminuir essa temperatura de 37 para 25 graus, a Serratia começa a produzir metabólitos que dão uma coloração avermelhada à colônia. Então, uma das formas de identificação da Serratia marcensis é você cultivar a bactéria uma a 37, uma placa a 37 graus, outra placa a 25 graus. Se uma placa, a placa de menor temperatura ficar vermelha, enquanto que a placa de 37 graus ficar sem pigmentos, isso é um indicativo de Serratia marcensis. Tudo bem? Novamente, Ruth, por que isso acontece? Porque o metabolismo dela muda, a temperatura dela está longe da temperatura ideal. A temperatura ideal de crescimento das bactérias é de 37 graus. Nessas circunstâncias, ela tem uma linha de metabolismo. O metabolismo dela está acontecendo todo normalmente, acontecendo perfeitamente. A 25 graus, algumas modificações são necessárias para que a bactéria continue desenvolvendo seu metabolismo. E essas modificações geram produtos metabólicos que dão esse pigmento vermelho na cultura de bactéria. O Bacillus sphaericus, por exemplo. Quando ele está a 2% de peptona, que são extratos de células vegetais, são nutrientes para as bactérias. Quando a gente vai fazer o meio de cultura, as bactérias têm que ter fonte de proteínas, têm que ter fonte de biomoléculas, carboidratos, lipídios, aminoácidos, e todas essas fontes vêm dessa peptona aqui. Então a gente usa 2% geralmente de peptona em meio de cultura. Então as colônias da bactéria vai estar perfeitamente nutrida, ela vai ter fontes de biomoléculas para o seu metabolismo à vontade. No entanto, se eu diminuo essa concentração de extrato de peptona aqui para 0,1%, veja, de 2% para 0,1%. Então, se eu dividisse por 10, era 0,2%, é 20 vezes menos peptona do que o normal, se minha matemática não estiver errada.
Nesse ambiente, as bactérias têm restrição alimentar, elas já não conseguem obter facilmente todas as biomoléculas para o seu metabolismo. O que ela faz? Essas bactérias aqui, elas são bactérias esporuladoras, elas são capazes de produzir esporos. O que é a produção de esporos? Isso. A produção de um cisto bacteriano, né? Ela é como se fosse a semente de uma bactéria, onde o material genético está contido em pouquíssimo citoplasma para escapar de ambientes hostis, como é esse caso aqui. Então, essa bactéria, nessa circunstância, forma esporos. Quando os esporos estiverem em um ambiente rico em água e com bastante nutriente disponível, eles desenvolvem, produzem mais citoplasma, produzem membrana plasmática e parede celular, e a partir daí eles começam a multiplicar-se novamente. Algumas bactérias gram-positivas têm suas culturas normais quando estão novas. Como assim, Ruth? Quando a cultura é nova, quando você acabou de semear ela na placa, tá? Ela está uma cultura nova, de menos de 24 horas. Até menos de 24 horas é considerada uma cultura nova, tá? Então essas culturas elas são azuis. Agora, se você deixa ela na placa novamente, lá por uma semana e meia, essas culturas já são chamadas de culturas velhas. Essa quantidade de tempo fez com que as bactérias absorvessem todo o nutriente disponível no meio de cultura, fazendo com que o meio de cultura novamente ficasse escasso de alimentação. O meio ficando escasso de alimentação, há uma modificação no metabolismo bacteriano, fazendo que as colônias azuis passem a ser avermelhadas novamente. Aqui a gente tem as hormonas, sacarose e cápsula. A sacarose são elementos que são responsáveis por esse processo aqui, ó. Sacarose é açúcar, a cápsula a gente já sabe que é o açúcar que está voltado para fora, e as hormonas eu não tô me lembrando o que é, mas eu posso falar para vocês depois, tá? E a gente tem aqui as modificações fisiológicas das bactérias de acordo com a modificação do ambiente. O que é isso? A produção de beta-galactosidase quando em contato com a lactose no meio. Ah, Hudson, mas beleza, alterações fenotípicas, tanto morfológicas quanto fisiológicas, tem a ver com os elementos transponíveis? Não necessariamente, mas tem a ver com a regulação gênica, a forma com que as bactérias regulam a produção de proteínas a partir do material genético para responder a estímulos do meio ambiente. Novamente, muita temperatura, um grupo de genes está sendo ativado. Quando você diminui a temperatura, um grupo de genes que estava ativado deixa de ser ativado e outros que estavam desativados passam a se ativar, gerando modificações na fisiologia da bactéria, e essas modificações fisiológicas levam a observações morfológicas. Mesma coisa aqui, ó. A peptona, ele alimento abundante no meio de cultura. As bactérias estão com seu metabolismo à tona, sua produção de enzimas, todas as suas regulações estão a pleno vapor. Diminui-se a disponibilidade de alimentos, ela tem que regular a expressão dos genes. O que é a expressão dos genes? É a produção de uma proteína a partir de um determinado código genético. Se eu tenho muito alimento, eu posso estar me multiplicando exponencialmente. Eu lembro lá na curva de crescimento da bactéria, lag e a fase exponencial. Tenho muito alimento, ó, vou tacar o pau a multiplicar-me. Então eu lanço mão de uma série de genes que quando eu estou em um ambiente pobre, eu não posso continuar me multiplicando. Então aqueles genes que estavam ativados, a bactéria tem que desativar, e os genes responsáveis pela produção de esporos que estavam desativados têm que passarem a ser ativados. Essa regulação, esse mecanismo de ativação e inibição dos genes é que é chamado de regulação gênica. Então essas variações
fenotípicas são derivadas da regulação gênica. Quando a gente está falando dos elementos transponíveis, a gente está falando de outro tipo de variação no genoma das bactérias e não no metabolismo. Quando eu faço alterações no metabolismo sem alterar o genoma, eu estou fazendo a regulação da expressão gênica. Agora, quando eu tenho alterações no genoma, alterações na conformação do genoma, como a mudança do elemento transponível, a adição de um fragmento de DNA através de um bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. Quando eu adquiro um novo plasmídio, eu estou alterando o genoma. E essas alterações no genoma podem levar à recombinação gênica. Mas, Hudson, a única forma de alteração no genoma é através de recombinação? Não. Existem mecanismos de mutação, que a gente vai entender, tanto mutação quanto recombinação. Vamos começar trabalhando mutações. Na aula que vem, a gente trabalha mecanismos de recombinação. Nem sempre, para que eu possa mudar minha sequência de DNA, eu preciso adicionar um novo fragmento. Eu posso modificar minha sequência de DNA a partir da modificação dos fragmentos que eu já tenho. Isso é chamado de mutação. Ah, Ruth, isso está esquisito isso daí. Imagine você e o seu guarda-roupa. Você quer um novo look. Ah, vai acabar a pandemia, vai voltar os rolês, e aí eu quero estar com uma roupa diferente em todos os rolês. Beleza? Quero me apresentar, quero estar bem na fita. Agora, como é que você faz isso? De duas maneiras. Se você tem bastante dinheiro, o que você faz? Toda vez que você for sair, você compra uma roupa nova. Aí você nunca vai estar com roupa igual, independente dos rolês. Agora, se você não tem muito dinheiro, não tem como você estar comprando roupa nova o tempo todo. Mas isso não significa que você precise com a mesma roupa para as festas. Por quê? Porque você pode modificar as roupas que você já tem. Sabe aquela calça que você usou a primeira vez? Você pode transformar ela numa bermuda. Sabe aquela blusa que era longa? Você pode cortar e fazer uma blusa curta. Então você pode modificar as estruturas ou as roupas que você já tem. As bactérias fazem isso também com o DNA. Só os elementos transponíveis não seriam suficientes para gerar o nível de variação genética necessária para as bactérias terem a habilidade de adaptar-se ao meio ambiente. Elas podem, através dos elementos transponíveis, realizar essa variabilidade genética. Elas podem realizar isso por recombinação, que a gente vai ver, a aquisição de novas moléculas de DNA, e elas podem fazer isso por mutação, que é mudando a sequência do seu material genético, tanto cromossomal quanto plasmidial. Como é que isso acontece? Na recombinação, a gente não vai falar muito de recombinação, mas eu preciso dar uma explanada. A bactéria original adquire elementos genéticos externos a ela, estranhos a ela. Tudo bem? E isso faz com que ela ganhe novas características disponíveis através desses elementos. Mas a gente vai falar disso daqui quando a gente estiver falando de recombinação. Por que chama de recombinação? É porque isso, é como o nome sugere, é combinar de novo, combinar as informações que você já tem de novo, com novas sequências de material genético. Esse processo de recombinação vem lá do crossing over, lá da gametogênese, tá? Então, fiquem da gametogênese não, da divisão celular. Na divisão celular, a gente tem o crossing over para fazer os novos gametas, tá? Daí a gente tem aqui, ó, a bactéria que era comensal. Que é isso? Bactéria comensal é aquela que está na nossa
Biota. Está na flora intestinal? Não, ela não está na flora intestinal. A gente não tem um jardim no intestino. Ela está na nossa microbiota. Ela está normal lá na nossa microbiota, nos protegendo. A gente vai ver que essas bactérias nos protegem em imunologia. E aí ela recebe elementos de DNA diferentes. E conforme ela incorpora esses elementos diferentes, ela ganha características. Algumas vezes características patogênicas, características que vão produzir doenças no nosso organismo. Então, uma bactéria que estava lá trabalhando para o nosso bem-estar passa a ser uma bactéria agressiva, porque ela recebeu um conjunto de características diferentes. E a gente vai ver as formas com que ela é capaz de receber esse mecanismo. O que a gente quer estudar é aqui, ó, é a variação dessa sequência de genes, a variabilidade genética das bactérias a partir de processos de mutação. Vejam só, a nossa DNA polimerase, a enzima que é responsável pela duplicação do nosso material genético, o nosso que eu digo dos indivíduos eucariotos, dos organismos complexos como o humano, ela tem um mecanismo de reparo. Ela tem lá um DNA reparo, para quem gosta de Harry Potter. Como é isso, Hudson? A dupla fita ela é aberta, formando a forquilha de replicação. A DNA polimerase adiciona uma nova fita à fita despareada. Essa nova fita de DNA ela pode ter erros na sua edição. Então, imagina lá que a sequência era ATGCA. E aí, durante o processo de polimerização da construção da nova fita, em vez de ser ATG, a gente tem ATT. A gente já tem uma mutação. Tudo bem? A mutação de um nucleotídeo vai levar a desencadear a mutação do gene, que desencadeia na mutação de um RNA mensageiro, que desencadeia na produção da proteína, como a gente viu lá o paradigma da biologia molecular no começo, quando a gente estava falando de genética bacteriana. Só que nos humanos, nos indivíduos eucariotos, depois que a RNA polimerase termina de fazer a duplicação da fita, ela passa vendo se ela não errou nenhum nucleotídeo. Quando ela detecta um erro, por exemplo, em vez de ser ATG, foi ATT, ela retira o T mal pareado por clivagem da fita, adiciona o G na posição correta, liga as fitas e aí continua procurando novos erros. Isso diminui muito a quantidade de mutações disponíveis no nosso DNA, que pode ocorrer espontaneamente no DNA. As bactérias, a DNA polimerase, não tem essa finesse, não tem esse cuidado. As bactérias têm estruturas muito mais simples de genes e a DNA polimerase delas não tem essa capacidade de correção. Então, as mutações nas bactérias são muito mais frequentes do que as mutações nas células eucariontes. Novamente, essas mutações vão ser mais prejudiciais ou mais benéficas? Mais prejudiciais. Mas por que as bactérias continuam utilizando essa ferramenta como ferramenta de variabilidade genética? Isso, porque a forma com que elas crescem, a velocidade com que elas crescem, supre essa deficiência. Então, imagina aqui, ó, uma população bacteriana de uma bactéria em processo de multiplicação. Essa bactéria aqui, ó, está vivendo a vida dela, tudo bem? Normalmente, em um ambiente com temperatura ideal e disponibilidade de nutrientes, o que ela vai fazer? Vai se multiplicar. Essa multiplicação pode levar alguns minutos, horas, dias ou meses, vai depender da quantidade de material, nutriente disponível, a finalidade dessa bactéria, tudo bem? Mas nesse processo de divisão celular, o que está acontecendo? O DNA cromossômico e o DNA plasmidial estão passando por processo de replicação, de duplicação, não é isso? E quando a DNA polimerase está adicionando lá os nucleotídeos na sequência nova de DNA na fita filha, ela pode provocar erros. Beleza? Adicionei o nucleotídeo errado. Passou. Adicionei nucleotídeo errado.
Passou, passou. Não, as bactérias não têm essa preocupação de revisão. O que acontece? Durante esse processo de revisão, há modificações na sequência do material genético. Essas modificações são chamadas de mutação. Essas mutações são benéficas ou elas são maléficas, Hudson? Na maioria das vezes elas são maléficas, tá? Mas em algumas vezes elas são benéficas. As benéficas, elas são conservadas dentro da população, enquanto que as maléficas levam à morte das células que a contêm, beleza? A partir disso, essas duas mutações aqui, ó, aconteceram milhares de mutações, mas apenas duas delas foram benéficas e estão esse nível de crescimento da colônia bacteriana. Todas as outras mutações durante o crescimento dessa colônia foram eliminadas no processo de crescimento bacteriano, porque os danos causados pelas mutações tornaram essas bactérias inviáveis. Depois, ao processo de crescimento e divisão naturalmente das células mutantes. As células mutantes, como são viáveis, passam também a se multiplicar perfeitamente, compondo a diversidade genética da colônia. O que acontece? Uma dessas bactérias mutantes sofre uma nova mutação, gerando uma terceira, uma quarta linhagem. A primeira linhagem é a linhagem branca, né, sem nenhuma mutação. A partir dela, duas novas mutações surgiram e foram selecionadas na população. A partir dessa multiplicação dessas bactérias mutantes, pode haver uma nova mutação ou uma mutação diferente a partir das colônias das bactérias não mutantes, gerando uma quarta linhagem. Agora a gente tem a linhagem branca, a vermelha, a azul e a amarela. Tá vendo que a gente está aumentando a diversidade? Conforme isso for passando, o tempo vai passando, novas mutações positivas vão surgindo, as bactérias vão se multiplicando e vão convivendo todas dentro de um mesmo conjunto. Então a população continua se multiplicando e originando ocasionalmente mais células mutantes. Beleza? Então, minha colônia está lá com quatro tipos diferentes de bactérias, todas da mesma espécie, mas com mutações genéticas. Até que há um momento em que essas bactérias elas são confrontadas com alguma pressão seletiva, seja ela disponibilidade de alimentos, seja ela disponibilidade de água, seja ela contato com agentes microbicidas, agentes antimicrobianos. Então, as células são expostas a compostos antimicrobianos. São expostas a que, Hudson, por exemplo? São expostas a antibióticos. Tá? Vamos imaginar que essas bactérias aqui, ó, estão lá na sua microbiota intestinal. E na sua microbiota intestinal, elas vão passar meses se multiplicando lá. Então, ela vai se multiplicar gerando novas mutações. A partir dessas novas mutações, há uma proliferação das bactérias mutantes, surgimento de novas bactérias mutantes, até que você ficou doente por qualquer motivo e tomou antibiótico, teve que tomar antibiótico. Beleza. Tomou o antibiótico, o que aconteceu? Todas as bactérias foram expostas àqueles antibióticos. Mas as bactérias que tiverem sofrido modificações, que tiverem sofrido mutações, e essas mutações tenham favorecido a sobrevivência dessas bactérias em relação ao antibiótico, faz com que selecione o grupo de bactérias que tem essa capacidade de resistência. Então, aqui ó, a gente tem 4 grupos distintos de bactérias de acordo com modificações no seu material genético. Quando a bomba vem, que é o antibiótico, 3 delas são extintas, porque elas não têm como lidar com esse agente agressor. Mas uma delas, que sofreu mutação, ganhou a habilidade de manipular ou de metabolizar esse antibiótico. A gente viu lá 4 formas de resistência antimicrobiana, a agentes antimicrobianos. Lá quando a gente estava falando dos antibióticos beta-lactâmicos. Então, qualquer um daqueles elementos podem ter, daquelas defesas, pode ter surgido a partir dessa mutação.
Beleza, a célula bacteriana que obteve essa resistência será a única capaz de se multiplicar e ela passará a ser a população predominante. Os mutantes continuam com o crescimento na presença do antimicrobiano e iniciam dispersão pelo ambiente. E, novamente, elas vão passar por crescimento, o crescimento vai gerar mutação, mutações vão gerar diversidade, até uma nova pressão seletiva para que haja essa sobrevivência. Sem essa modificação no material genético, sem essa diversidade de material genético, quando essa pressão seletiva surgisse, todas as bactérias seriam eliminadas. Como houve essa modificação no material genético, parte dessa população ela permanece viável. Então, essa modificação no material genético, apesar de inicialmente prejudicial, porque elas chegam a perder grande parte das bactérias da população por dificuldades, por lesões no metabolismo devido à mutação, gerou no final do processo uma vantagem, porque aqui a gente veio perdendo populações de bactérias por mutação, mas a colônia nunca sofreu perigo de extinção. Aqui houve um perigo de extinção nessa pressão seletiva aqui, mas devido às modificações que ocorreram durante o processo, parte dessas bactérias permaneceram viáveis, dando continuidade na colônia, no crescimento da colônia. Então, esse processo de mutação nas bactérias é bastante importante para a adaptação dessas bactérias à modificação do ambiente. Seja eles modificações que a tornem mais resistente à falta d'água, que as tornem mais patogênicas, que as tornem com maior capacidade de produzir doença, com maior capacidade de ter elementos de reserva para quando o ambiente tiver com quantidade escassa de nutrientes, para elas terem resistência a antibióticos e assim sucessivamente. Novamente, aqui a gente tem uma figura para explicar esse processo de seleção, né? A partir da variação. Então, a gente tem variação permanente resultante da mutação. Então, aqui a gente tem uma célula bacteriana original. Aqui vai iniciar o processo de divisão e que a partir dela vão gerar-se mutantes por modificações no material genético. Então, essa célula aqui se multiplicou, gerando uma célula idêntica sem nenhuma mutação, uma célula mutante e duas células mutantes. A célula idêntica ela vai continuar crescendo porque ela já existia, mas a célula mutante pode sofrer uma lesão tão grave no seu metabolismo devido à mutação. Eu perdi um gene essencial, eu acabei de perder o gene responsável pela síntese de proteína, não, síntese de uma enzima essencial no meu metabolismo. Eu perdi a DNA girase, por exemplo. Eu não tenho mais como produzir DNA girase. Essa célula aqui vai morrer. Ela não tem como sobreviver. Mas essa célula aqui sofreu uma mutação e a mutação não levou à sua morte, tá? Então ela vai continuar se multiplicando. Então agora temos dois tipos de células se multiplicando. A original e a mutante. A partir do segundo momento, as células originais se multiplicam, as células mutantes se multiplicam, até que venha um elemento de seleção, uma situação de seleção. Como já falei, pode ser falta de água, falta de nutrientes, presença de antibióticos, radiação, uma série de situações limitantes. As originais não tiveram capacidade de lidar com esse ambiente hostil e morreram. Quem foi que sobreviveu? A primeira célula derivada da original, a primeira célula mutante derivada da original, e vai ser a responsabilidade dela continuar se multiplicando para a colonização daquele ambiente, para a continuação da colônia. Nova situação, a troca de material genético entre bactérias.
Então, quando a gente estava falando nos dois exemplos anteriores, era uma bactéria só que estava sofrendo mutações e ela se tornava capaz de resistir. Agora, ela já passou por esse procedimento de seleção. Ela pode, a partir dessa experiência, transferir essa informação para outras bactérias que não passaram por esse momento de seleção, para que quando ele se repita, essas bactérias já tenham essa informação genética que as permitirá sobreviver. Então, aqui, ó, nessas circunstâncias, a gente tem o grupo A de bactérias sem mutações e o grupo B de bactérias com mutações. O grupo B de bactérias com mutações pode transferir essa informação para membros da comunidade A de bactérias, através dos seus elementos extracromossomais, os seus plasmídios. Então, a gente tem uma troca de DNA aqui, ó, os elementos gênicos móveis, por exemplo, o plasmídio pode ser transferido para as bactérias do grupo A através do pile. Então, aqui as bactérias se encontraram, as bactérias do grupo B transferem essa informação para o grupo A através do plasmídio e essas bactérias do grupo A começam a se multiplicar. Quando a pressão seletiva surgir novamente, vamos dizer que os nutrientes se escassearam muito, as bactérias do grupo B já tinham passado por esse processo e já tinham adquirido capacidade de sobrevivência a essas circunstâncias, e aí elas passam essa informação genética para grupos das células do grupo células de bactérias do grupo A. Essas células do bactéria do grupo A vão sobreviver a essas circunstâncias e a partir disso elas poderão se multiplicar. Então, e novamente, voltando para o passo 1, tanto A quanto B terão genes que as tornem resistentes à falta de nutrientes, seja pela diminuição do seu metabolismo produzindo esporos, seja pelo aumento da sua capacidade de reserva no citoplasma, o que vai fornecer alimento enquanto o ambiente não estiver favorável. Isso aqui acontece muito em ambiente hospitalar com processos de resistência a antibióticos. As bactérias resistentes que estão a antibióticos dentro do hospital encontram-se com as bactérias que são trazidas pelo paciente de fora, né, do hospital, quando encontram-se a transferência de material genético das bactérias hospitalares para as bactérias que recém chegaram no hospital, e quando o antibiótico é aplicado, a gente tem um grupo enorme de bactérias que já está resistente a eles. Como é que a gente faz, Hudson, para evitar esse processo? A primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar esse processo é evitar a monoterapia. Você não usa mais um único antibiótico no tratamento de determinadas enfermidades. Você junta um grupo de antibióticos, você junta 2 ou 3 antibióticos. Porque se a bactéria B ela é resistente ao antibiótico número 1 e não é resistente ao antibiótico número 2, o número 2 vai matar ela, e mesmo que ela seja resistente ao número 1, a gente não tem como fazer essa transferência de material genético. Se ela é resistente ao número 1 e ao número 2, mas não é resistente ao número 3, o número 3 mata essa bactéria e ela não tem como transferir essas informações. Agora, se devido à utilização inadequada dos antibióticos, essa bactéria B se torna resistente ao 1, ao 2 e ao 3, aí a gente tem um problema muito grave de resistência de bactéria multiresistente, e aí outras estratégias têm que ser lançadas. Quais outras estratégias? A gente tem que cultivar essa bactéria, identificar essa bactéria, fazer o estudo do antibiograma, qual é o antibiótico que ela ainda é sensível, ela não é sensível mais ao 1, não é mais sensível ao 2, não é mais sensível ao 3, eu não vou arriscar torná-la sensível ao 4. O que eu vou fazer? Eu vou estudar para saber qual antibiótico ela é suscetível. A partir da descoberta dos antibióticos que ela é suscetível, eu vou usar 2 ou 3 antibióticos com os quais eu sei que ela é suscetível para tratar, e vou monitorar a forma de administração desses antibióticos. Como assim, Hudson?
O paciente está lá, ele não vai tomar antibiótico na hora errada. Por que a gente usa antibiótico de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas? Por causa da concentração de antibióticos no organismo do paciente. A gente tem um intervalo, a gente tem uma curva de crescimento da concentração do antibiótico e essa curva tem uma janela que é chamada de janela terapêutica. É a concentração, é a faixa de concentração de antibiótico que tem capacidade de matar as bactérias. Abaixo dessa concentração, abaixo da janela terapêutica, a gente não tem eficácia para a morte das bactérias, mas a gente está dando informações para a bactéria para ela desenvolver mutações para ser resistente a esse antibiótico. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ou acima dessa janela terapêutica, a gente tem o que a gente chama de concentração tóxica. A gente tem tanto concentração, tem tanto antibiótico no corpo do indivíduo que ele começa a causar mal para o próprio organismo. Então a gente tem lesões hepáticas, a gente tem dor de cabeça, náusea, um monte de reações adversas, porque a gente ultrapassou a concentração ideal para a morte das bactérias. Então, todo remédio tem uma farmacocinética e uma farmacodinâmica distinta. A forma com que eles são metabolizados no fígado e a forma com que eles são absorvidos pelo intestino. Se você disponibiliza isso por maior tempo, a faixa de intervalo que você tem que tomar o remédio aumenta, então de 12 em 12 horas. Conforme isso vai sendo metabolizado mais rápido, a faixa com que você tem que tomar a segunda dose é mais curta, então de 4 em 4, de 6 em 6 horas. Sempre para manter a concentração do antibiótico nessa janela terapêutica, que olha que janela maravilhosa, janela terapêutica aqui, ó. Viu? Nesse intervalo. Muito acima é tóxico, vai matar o paciente, muito abaixo eu só estou dando informação para as bactérias como produzirem resistência. Então eu vou cuidar de todos os pacientes. A enfermeira vai lá, vai anotar a hora, quem tomou, o seu João tomou medicamento tal, medicamento tal, medicamento tal às 8 horas. Voltou a tomar o medicamento tal, medicamento tal, medicamento tal à meia-noite. Por quê? Porque passou as 4 horas de intervalo. E eu vou monitorar especificamente isso, até perceber e vou continuar tentando identificar essas bactérias multiresistentes nas amostras de pacientes, no ambiente, para que eu possa monitorar se ela ainda está presente ou se ela já sumiu. Agora, Hudson, como é que pode dar essa mutação? Essas mutações podem se dar de várias maneiras. A gente pode dar por inserção, por deleção, substituição. Tem uma série de maneiras com que elas podem acontecer. Então, naturalmente, a gente tem nas células eucariontes mutações acontecendo a cada 10 a sexta a 10 a 10 nucleotídeos. Isso daqui é muito nucleotídeo, Hudson. Porra, uma mutação a cada, sei lá, deixa eu ver quanto, 10 milhões de nucleotídeos, uma mutação a cada 10 milhões, ou uma mutação a cada 3, 6, 100 bilhões de nucleotídeos, Hudson. É muita mutação, né? Isso é muito pouca mutação ocorrendo naturalmente. É muito pouca porque nos eucariontes nós temos o mecanismo de reparo, tá? A gente não está querendo brincar com isso. As bactérias a gente não tem esse mecanismo de reparo, então essa frequência aqui é maior, tá? De ocorrência. Eu posso induzir também mutações através de agentes físicos e agentes químicos. Você fuma? Ah, que hábito gostoso de se ter, não é? Então, você está se sujeitando a mutações induzidas, né? Você está diminuindo essa probabilidade aqui, porque existem mais de 4.600 substâncias químicas no cigarro e muitas delas são carcinogênicas, são capazes de produzir câncer, tá? São mutagênicas, são capazes de produzir mutações também. Agentes físicos, como assim, Ruth? Agente físico, você gosta de ir pro banho? Ah, que o Ipixuna na época das praias é maravilhoso, Ruth. Eu passo lá 3, 4 dias lá torrando no sol. Agentes físicos, exposição à luz ultravioleta, as faixas de onda ultravioleta também promovem
a mutações induzidas. Ah, mas, Hudson, eu uso aquele cigarro eletrônico lá, que é só vaporizador de nicotina, então não, é água com nicotina, não tem, diminui muito esses 4.000 aqui. Ah, Hudson, eu uso filtro solar fator 50, então diminui muito esse risco aqui. Mas de qualquer forma, você está diminuindo muito esses riscos, mas de qualquer forma está se expondo a eles, tudo bem? Aqui eu vou mostrar duas formas de mutação, uma por inserção e uma por deleção. Aqui ó, a gente tem o gene normal. O gene normal é formado pela fita sense e a fita antissense, 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Tudo bem? Então a gente tem lá GT, GC, CT, GTT. A fita de baixo é complementar, né? Então GC, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, adenina. Beleza, isso aqui é o DNA. O DNA ele precisa passar por um processo de transcrição para ser convertido em RNA, seja ele RNA mensageiro, RNA ribossômico ou RNA transportador. Qual é a diferença entre DNA e RNA? Duas diferenças. Um é ácido desoxirribonucleico, enquanto o ácido é ribonucleico. Tem mudanças na organização dos seus açúcares, das suas pentoses, e no DNA a gente tem o nucleotídeo timina, enquanto que no RNA nós temos o nucleotídeo uracila. Tudo bem? Essas são as diferenças químicas das duas moléculas. As diferenças funcionais: o DNA é responsável por armazenar a informação, enquanto que o DNA armazenar a informação, enquanto que o RNA é responsável por transportar a informação. Então, a partir do RNA, nós produzimos, a partir do DNA, nós produzimos uma molécula de RNA, exatamente de acordo com as sequências de nucleotídeos, ok? Quando eu tenho a inserção, devido a um erro da RNA polimerase, principalmente em sequências repetidas, eu tenho a adição de um novo nucleotídeo. Então, aqui, ó, GC, TA, GC, GC. Aí aqui eu tenho a inserção de mais um par de nucleotídeo GC, que não existe no original. Nessas circunstâncias, a gente tem a adição ou a inserção, a mutação por adição ou mutação por inserção de nucleotídeos. Ah, Ruth, e daí que adicionei um nucleotídeo no DNA? Isso vai refletir no RNA, que vai ser produzido a partir dessa sequência de DNA. Veja só, o RNA produzido a partir do gene original é formado de guanina, uracila, guanina, citosina, uracila, guanina, uracila, uracila. Essa é a sequência original. A partir da inserção, a gente tem guanina, uracila, guanina. Ah, Ruth, tudo perfeito. Claro, a gente está usando essa parte aqui, ó, que não mudou. Agora vem. A gente tem citosina, uracila, mas devido à modificação pela adição de um novo par de nucleotídeos, a gente tem citosina. Ah, Hudson, mas e daí? Trocar uma citosina, uma uracila por uma citosina vai mudar tanto assim? Vai, porque essa modificação vai gerar uma modificação na proteína lá, lembra? Que o RNA mensageiro tem o códon, aí vem o RNA transportador, o anticódon, para gerar a proteína. Modificação no RNA mensageiro pode levar a mudança de sequência de aminoácidos da proteína. E mudando a sequência de aminoácidos da proteína, muda também a função, a forma e a função da proteína. Já deu uma hora. Eu já tenho que terminar. E aqui a gente tem a deleção, mutação por deleção. Quando a gente tem a retirada de um par de nucleotídeos. Agora vocês vão ver que esse par de nucleotídeos que anteriormente foi adicionado, agora foi retirado. Então a gente tem uma modificação no DNA. Essa modificação no DNA leva a uma modificação
no RNA mensageiro, que pode desembocar numa mutação na proteína. Mudando a sequência de aminoácidos de uma proteína, você muda a sua forma. Mudando a sua forma, você leva a uma mudança na sua função. Essa mudança é benéfica ou maléfica? Na maioria das vezes é maléfica, mas pode ser que em poucas circunstâncias ela se torne benéfica. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que todos estejam bem junto com seus familiares. Se cuidem, cuidem das pessoas que você ama para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.